tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula. Hoje é sexta-feira, aula de ciências. Pessoal, para essa aula de ciências, a gente vai usar nossa apostila do segundo bimestre e a gente vai fazer das páginas 220 até 225. Por que eu estou falando isso antes? Nessa aula vai ter bastante leitura. Então eu preciso pedir para que você, depois que a prof terminar de falar agora, pause o vídeo para fazer a leitura prévia dos textos. Tem um poema para vocês lerem, tem questões para fazer reflexões, tem mais textos para fazer nas outras páginas, a leitura. Então assim, depois que você fazer a leitura de todas as páginas, de todas as questões, vai ficar muito mais fácil de você entender o conteúdo, tá? Então agora vocês peguem, pausem o vídeo e façam a leitura da página 220 até 225, tá? Pode pausar. Continuando, então vamos lá. Lá na página 220, como o prof disse, começa já com um poema que diz assim, ó, lendo o mundo. Nessa aula você vai ler um poema e conhecer as araucárias. O prof vai ler aqui rapidinho um poema que vocês já leram, né, terceiro ano. Vamos lá. O pinheiro de araucária. Toda araucária tem o direito de ser acariciada pelos ventos frios do sul. É também a ela assegurada a companhia solidária da Gaia Azul. De sua madeira macia, apenas para as coisas que tragam alegria. O uso é permitido, pazinha de sorvete, caixa, brinquedo, lápis colorido. Entre abril e maio, amadurecem os pinhões, e assim será feita a divisão da colheita. Para as festas juninas, milhares, para os bicos, milhões. Por ser altiva, elegante, de graça extraordinária, para enfeitar os horizontes, praças, quadros, montanhas, onde a sua beleza for necessária. Então, esse poema aqui, ele está falando sobre a araucária, que é o pinheiro, que dá o pinhão. Quem é que gosta de pinhão? Deixa eu contar uma curiosidade para vocês. A prof não gosta de pinhão. Gente, eu não consigo comer pinhão. Tem muita gente que gosta, né? Mas é que assim, eu comia quando eu era mais pequena do que eu já sou, e daí uma vez eu comi muito e eu lembro que eu passei mal. Sabe quando você come uma coisa muito e depois passa mal? Daí você não consegue nunca mais comer? Então, foi isso que aconteceu com a prof. Eu não gosto de pinhão, eu não como pinhão. Vai em festa junina, o que eu adoro da festa junina é o milho verde, o cachorro quente e o quentão. Mas o pinhão eu não gosto, tá? Então, essa é a araucária. Para quem não conhece, ela é uma árvore bem grande, bem grande. As folhas dela são um pouco diferentes do que a gente está habituado a lembrar da folhinha lá, né? E o fruto que ele dá, a semente que ele dá, é o pinhão, tá? Vamos lá para a página 221, fazer a reflexão agora do texto. O que você sabe? Você sabe em que região do Brasil as araucárias são geralmente encontradas? Como o texto ajudou a chegar a essa conclusão? As araucárias são geralmente encontradas na região sul do Brasil. E o texto nos fala isso, ó. Toda araucária tem o direito de ser acariciada pelos ventos frios do sul. A região sul do país, do nosso país, é uma região mais fria do que as outras regiões, como norte, nordeste, centro, tá? É uma região mais fria. E a araucária é predominante aqui nessa região onde o clima é mais frio. Número 2. Qual é o período de colheita dos pinhões? Considerando que os pinhões são sementes, a polinização das araucárias deve ocorrer antes ou depois desse período. O texto fala que os pinhões ele amadurecem entre abril e maio, ó. Entre abril e maio amadurecem os pinhões e assim será feita a divisão da colheita. Para as festas juninas, milhares, para os bicos, milhões. Já a questão da polinização, ela deve ocorrer antes desse período, pois é ela que permite a formação das sementes, tá? Então, através da polinização é que vai sair uma semente, tá? Não depois que já saiu a semente que vai acontecer. Então, vocês podem colocar lá que a polinização acontece antes da semente, beleza? Vamos lá. 3. Por ser altiva, elegante e de graça extraordinária, pode enfeitar os horizontes. Com base nesse trecho e na observação da imagem das araucárias, o que podemos concluir sobre o tamanho e o formato dessas árvores? O que a gente pode concluir é que é uma árvore muito grande, né? São árvores muito altas e elas se destacam no meio da vegetação aqui do sul pelo seu tamanho, porque ela é grande. Se você olhar no horizonte onde tem araucária, você vai ver nitidamente o tamanho dela, né?
E a copa da araucária, assim, as folhas se concentram tudo lá em cima. Ela tem um tronco assim, e daí as folhas se concentram lá em cima com os galhos. Parece um guarda-chuva, bem legal. Número 4. O poema apresenta certas características próprias desse tipo de composição. Uma delas é a rima. Indique o que você consegue encontrar no texto. Essa daqui é uma resposta pessoal, uma resposta variável. O gênero que a gente está falando aqui é o poema. Uma característica do gênero poema são as rimas. Teve rimas ali? Teve. Quais são as outras características? Separado em parágrafos, com um espaçamento de uma linha. Todas as frases começam com parágrafo, todas elas juntas. Tem ali algumas estrofes, né? São essas as características de um poema. Quem aí lembra dos poemas? A gente trabalha muito poema no primeiro e no segundo ano, né? Pessoal, e quais são as rimas que vocês acharam ali no texto? Quais são as rimas? Ó, araucária, acariciada, macia, alegria, permitido, colorido, pinhões, milhões. Nossa, tem muitas rimas ali. Depois vocês podem pegar, se quiser, até quem tem marca-texto, lápis de cor, fazer e circular as rimas, beleza? Para deixar a apostila colorida e aprender um pouco mais. Vamos lá na página 222, onde vocês já fizeram a leitura dos textos e também a leitura não verbal. Vamos lá? O Brasil é um país com muitos tipos de planta. Aqui crescem desde árvores enormes, como a sumaúma, até delicadas plantas carnívoras, como as droseiras. A número 1, número 2, número 3, número 4, número 5, vocês já observaram, né? O prof vai ali rapidinho o que é cada uma. A número 1 diz assim: árvores e arbustos de tamanhos variados formam as florestas. Número 2. Em regiões secas, que é mais ou menos tipo o deserto, assim, encontramos cactos. Número 3. Gramas e ervas são particularmente abundantes no cerrado e no Pantanal. Número 4. Em solos pobres, podemos encontrar plantas carnívoras que complementem sua nutrição, capturando e digerindo insetos. Número 5. Em rios e lagos florescem diversos tipos de planta aquática. Então, essa legenda aqui, essas imagens, ele está mostrando a variedade de plantas que tem no Brasil. Porque o Brasil, ele não é comum só no todo o seu território, tá? Como a prof disse, aqui no sul é mais frio, lá no norte, no nordeste é extremamente calor, demora para chover, então as plantas elas devem se adaptar de acordo com o ambiente que elas vivem. Então é por isso que esse texto e essa legenda e também essas imagens está dando esses exemplos dos ambientes que as plantas vivem aqui no Brasil, como são diversos, tá? Por causa da diferença de temperatura e de ambientes. Vamos lá na página 223. Já estava aqui ou veio de fora? O Brasil tem grande quantidade de plantas nativas, ou seja, naturais da região. O pequizeiro, por exemplo, é uma árvore do cerrado. Seu fruto é muito usado para preparar pratos típicos, principalmente no centro e no centro-oeste do Brasil. Há plantas muito comuns no Brasil que vieram de outros lugares, ou seja, que não são naturais da região. São as chamadas plantas exóticas. Algumas foram trazidas por pessoas que vieram de outros países, outras vieram presas no pelo ou nas penas de animais. Outras foram ainda trazidas pelo vento, pela chuva, etc. A banana, por exemplo, uma das frutas mais consumidas pelos brasileiros, é originária do sudeste da Ásia, mais perto do Japão do que do Brasil. E a manga é proveniente da Índia. Elas foram trazidas pelos colonizadores portugueses, ou seja, antes da chegada dos portugueses, nem a manga nem a banana existiam por aqui. Dá para imaginar? Olha que interessante, uma curiosidade muito legal. Atividade. Imagine que um amigo estrangeiro esteja vindo para cá e ache que no Brasil existem somente florestas. Escreva abaixo o que você diria a ele sobre a vegetação do nosso país e que exemplos você daria. Então, assim, a gente está estudando sobre plantas, sobre vegetações. E a gente também falou na aula passada e também nessa aula sobre os diferentes ambientes que as plantas vivem. Aqui no Brasil, como a prof disse, tem muitos ambientes diferentes. Há muita variedade de ambiente aqui. Por isso, há muita variedade de plantas. Se você tivesse um amigo e esse amigo
plantas aquáticas, ele tem plantas que são gigantes, tem plantas que são baixinhas, cada lugar do Brasil tem um tipo de planta. Agora, prof, quer que você use suas palavras para dar a sua resposta, tá? Use a sua imaginação, imagine que você tem um amigo que está vindo de fora do Brasil e ele acha que no Brasil só tem floresta. É verdade? O Brasil só tem floresta? Não tem, ele tem vários outros ambientes, né? Página 224. Ninguém me disse que... Nesta aula você vai conhecer a importância dos jardins botânicos para o estudo da planta. Então, vou fazer a leitura ali rapidinho do texto para depois fazer as reflexões, ó. Cultivar uma planta exótica pode ser muito difícil. Quando tentamos trazer uma planta de clima quente para uma região de clima frio, por exemplo, ela precisa de cuidados especiais. Sem isso, morreria antes mesmo de se reproduzir. Foi principalmente por esse motivo que em 1544 surgiu na cidade italiana de Pisa o primeiro jardim botânico do mundo. Aos poucos foram fundadas centenas de jardins botânicos pelo mundo, os quais se tornaram locais de estudo, reprodução e preservação principalmente de plantas exóticas. Nesses jardins formaram-se incríveis coleções de plantas. Muitas delas são mantidas em estufas, onde o clima é controlado. Outros ficam em herbários, nos quais partes da planta, como caule, folhas e flores, são desidratadas e prensadas. Assim, as suas características são preservadas por muitos anos e podem ser estudadas por pesquisadores de todo o mundo. Mas hoje em dia, não é só o que vem de fora que é cultivado nos jardins botânicos. Cada vez mais existe a preocupação de cultivar e preservar plantas nativas, que são aquelas que crescem no próprio país. Há centenas de jardins botânicos em todo o mundo, com suas características próprias. No Brasil, há jardins botânicos em muitas cidades. O do Rio de Janeiro foi fundado em 1808 pela corte portuguesa e atualmente prioriza o estudo da flora brasileira. Ele tem a maior biblioteca especializada em botânica do país. Aberto ao público desde 1822, é hoje um dos pontos turísticos mais famosos da capital fluminense. E na sua cidade, existe um jardim botânico? Bom, aqui no nosso município da Fazenda não tem um jardim botânico, mas na cidade vizinha, que é Curitiba, tem um jardim botânico. Quem é que não conhece o jardim botânico lá, ou pelo menos não viu na televisão, né? Inclusive, as reportagens aqui da Paraná sempre passa assim, uma vinheta mostrando o Jardim Botânico, que é um lugar muito bonito aqui de Curitiba, que é aquele parque que tem uma estrutura tipo de vidro. Quem já entrou lá dentro sabe que tem várias plantas lá, porque ele é um jardim botânico onde se cuidam de plantas, tá? Falando nisso, você já foi a um jardim botânico? Se sim, conte aos seus colegas como viu e como era o lugar. Agora que eu tô me lembrando aqui, que tem uma aluna minha, a Maria Luísa, que ela sempre me fala que ela mora lá em Curitiba e ela mora perto do Jardim Botânico. Ela deve conhecer muito bem esse lugar. Se ela estivesse aqui, ela poderia apresentar características do lugar. Mas se você está aí, essa é uma oportunidade, se você não conhece, você pesquisar aí o Jardim Botânico de Curitiba e ver as suas características, ver fotos de dentro, por fora, é muito bonito o parque. Quem já conhece, converse com a sua família sobre como foi o passeio, se vocês foram lá com a intenção de ver as plantas, se vocês já sabiam que o Jardim Botânico ele é um lugar para cuidar de plantas, para cuidar das espécies, converse aí com a sua família. Número 2. Você acha que os jardins botânicos contribuíram para o estudo das plantas? Claro que contribuiu. O texto falou logo lá no início que eles foram criados para cuidar de plantas exóticas. Plantas que vinham de outros lugares e precisavam ficar lá dentro da estufa para que conseguisse se reproduzir e se manter ali, né? Então, ele contribuiu sim. Número 3. Hoje, os jardins botânicos se preocupavam cada vez mais em preservar e estudar a flora nativa. Você concorda com essas atitudes? Por quê? Sim, gente, eu concordo. Por que eu concordo? Vou até deixar meu puxinho aqui que a gente já termina. Por que eu concordo? Porque assim, se a gente pensasse só em trazer planta exótica de outro país, a gente ia deixar o nosso país cheio de coisa de outros países. E o nosso país também tem valor. As plantas que nascem aqui também são valorizadas lá fora. Então, com o desmatamento, com a falta de espaço para as plantas crescerem, foi pensado numa forma de priorizar o cuidado das plantas nativas para que não se acabe.
Vocês sabem que quanto mais casas surgem, quanto mais a gente acaba com as áreas rurais, com as florestas, com as áreas verdes do nosso planeta, do nosso país, limitando um pouco o assunto, menos flora vai crescer, certo? Menos plantas nós vamos ter. Por isso a importância de cuidar das nossas plantas nativas aqui. Prof, eles deixaram de trazer plantas exóticas? Não, só que agora a prioridade é as nossas plantas nativas aqui do Brasil. Pessoal, na aula de hoje foi só isso, tá? Vocês viram que é bastante leitura, tem ali uma coisinha ou outra para vocês responderem, coisa básica. Agora a gente vai falar sobre o feijão lá, tá? Quem plantou feijão em casa, quem acompanhou, fez as anotações lá naquele quadro que tinha, deixa eu ver que página que era. Era na página 219. Quem fez anotações lá na página 209, cuidou tudo do feijão, tem que fazer ali a página 226 e 227, tá? Então diz ali, o que aconteceu com o pé de feijão? Vocês vão ler ali, mas sem fazer aquele negócio do trio ali, tá? Vocês vão só analisar para responder a 227, vocês precisam responder lá, por exemplo, a número 2. O pé de feijão da caixa com tampa cresceu da mesma maneira que o da caixa sem tampa? Você vai fazer toda essa atividade aqui, analisando a sua experiência, como que ela está depois de 6, 7 dias aí, como que ela se adaptou à falta de luz, porque vocês vão ver, quem fez vai perceber que o pezinho de feijão ele sofreu uma adaptação por causa da falta de luz. Daí vocês vão responder ali a 227 e esse como me sair daí vai fazer quando voltar às aulas, beleza? Então assim, essa daqui vai fazer apenas quem conseguiu plantar um pezinho de feijão. Se você não conseguiu plantar um pezinho de feijão na aula passada e você quer plantar nessa aula, é só ver o vídeo da aula passada e plantar, tá bom? Não tem problema. Meus amores, a aula de hoje fica por aqui, espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de responder ali a questão do feijãozinho, quem fez, tá bom? Qualquer dúvida me procura, eu vou estar aqui para ajudar, tá? Até a próxima, tchauzinho!